Então, olá, alunos, espero encontrá-los todos bem, né? Vamos, através dessa videoaula, estar tratando aí do nosso assunto, né? Que é a sociologia brasileira, onde nós destacaremos aí os aspectos da modernização e do desenvolvimento social. Esse assunto vai ser o que nós utilizaremos na nossa avaliação. Bem, então a gente começa questionando, né? O que é que essas duas imagens elas representam. Então, na primeira imagem a gente pode perceber aí, né, um prédio, né, de classe média alta, que a gente observa aí, né, cada varanda tem até uma piscininha, né? E do outro lado do muro, né, há uma favela. Então, são situações que estão aí, digamos, convivendo dentro do mesmo espaço temporal e que compõem, né, a realidade do nosso país. Depois nós vamos, né, para a segunda imagem, né? O Brasil aí como esse país cheio de contrastes, né? De um lado a gente tem um menino que diz o seguinte, né? A minha escola, ela aderiu ao uso de tablets para melhorar a qualidade do ensino. E uma pergunta do outro rapazinho aí, né? A minha escola não aderiu nem ao uso da merenda. Então, quer dizer, é o Brasil que nós temos. Mas, será se é o Brasil que nós queremos? Bem, a reflexão sociológica ela sempre vai se preocupar com a natureza e com os desdobramentos da modernização. Nós vamos observar ao longo dessa apresentação que a modernização ela não aconteceu de maneira instantânea no Brasil. Levou-se muito tempo para que a gente conseguisse perceber a necessidade dessa modernização. E um outro aspecto vai ser que essa modernização ela não vai chegar da mesma forma, né, para todos os brasileiros. E nós vamos aí estar podendo observar, né, que a própria noção de identidade brasileira ela vai sendo forjada, né, ela vai sendo construída de maneira desigual ao longo da nossa história. Então, o processo de independência do Brasil ele demandava a construção de um Estado, de uma nação, num curto espaço de tempo. No entanto, não houve um processo revolucionário. Por quê? Porque justamente a problemática da experiência da modernização é que fez com que os nossos processos de independência, de república, né, de instalação de democracia, a própria instalação, digamos assim, do capitalismo industrial, não ocorresse de uma maneira que trouxesse, de fato, um significado autêntico para a nossa sociedade. Bem, como é que a gente chega a essas conclusões? Se nós formos observar, até 1870 não havia dados estatísticos, por exemplo, sobre qual a quantidade da nossa população. Então, não se sabia quantos brasileiros existiam no nosso país. Então, a gente já observa, a partir desse ponto estatístico, né, o quanto de desconhecimento nós temos, né, ou melhor dizendo, nós tínhamos até esse momento histórico, né, aí quase que na antessala da proclamação da República. Até 1960 do século XX, 55% da população ainda vivia no campo. É um outro traço que também vai marcar esse retardamento, né, ou que caracteriza, né, esse processo que se arrasta durante um longo período desse viés modernizante do desenvolvimento do nosso país. Não é que as pessoas do campo não sejam ou não estejam se modernizando, né, mas é justamente porque nesse momento quem vivia no campo estava justamente desprovido das condições que eram exigidas pela modernidade. Somente em 1970 é que 56% das pessoas passaram a viver na cidade. No entanto, em condições que eram precárias. Né? E essas condições de precariedade, elas se davam justamente porque as cidades elas não estavam preparadas para receber uma demanda populacional oriunda, né, desse êxodo rural. E o que aconteceu? As pessoas que vinham do campo acabaram tendo que se adequar aos espaços que sobravam nas cidades. Né? E aí nós vamos ter a formação dos subúrbios, né, das zonas, né, urbanas, onde as estruturas elas são inexistentes.
Só em 2010 é que 84% da população brasileira torna-se urbana. No entanto, o vir para a cidade, e nós já estamos falando de 2010, não significa necessariamente o desenvolvimento. Não significa necessariamente o acesso aos bens de modernização. Por isso que a gente chega à seguinte constatação: apesar dos avanços econômicos, né, que sobrevivem aos padrões de desigualdade, que em determinadas regiões do país está cada vez mais acentuado, mas nós vamos observar que ainda muito daquilo que nós observamos na nossa sociedade ainda está interligado ao período escravista, ou seja, ao período em que grande parte da população estava desprovida de direitos, em que a infraestrutura do país era muito pequena para as demandas da sociedade, né? E onde a grande população, grande parte da população, melhor dizendo, sempre foi usada como massa de manobra para atender aos interesses da nossa elite. Bem, por que a gente precisou observar esses aspectos? Porque a gente precisa entender o que nos representa, qual é a nossa identidade. Então, quando nós falamos de identidade nacional, nós estamos falando do sentimento que os indivíduos compartilham, né, e que fazem com que esses indivíduos eles pertençam a um país. Né? Então, a identidade nacional constitui-se numa ideia de comunidade, né, de nação entendida como uma entidade capaz de expressar um conjunto de valores e um conjunto de ideais. Então, é isso que nos vincula, né, nos identifica. Embora o Brasil, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, seja um país de dimensões continentais, né, com práticas regionais diferentes, mas, no entanto, nós temos traços que nos ajudam a nos identificar como brasileiros. Né? A língua que nós falamos, o trato que nós temos para algumas situações, né? O modelo político-econômico que nós desenvolvemos, tudo isso, né, vai nos ajudar a criar, né, essa ideia de comunidade, né, essa ideia de pertencimento e de compartilhamento de determinadas situações. É interessante nós observarmos que a expressão identidade nacional ela se difere do nacionalismo. Por quê? Porque o nacionalismo ele é um movimento político que visa justamente subordinar outras identidades possíveis, né, do ponto de vista da religião, da crença, das origens e da etnia, a um projeto que seja mais amplo. Então, ter identidade nacional não significa ter práticas nacionalistas, né, porque o nacionalismo ele pode tornar-se, né, extremista. E isso é perigoso, porque aí a gente acaba se achando melhor do que todo mundo, e nesse achar-se melhor do que todo mundo, nós acabamos aí fazendo prevalecer as relações de desigualdade, né? Tanto internamente falando, quanto externamente. Então, dentro ainda dessa questão da representatividade, né, dessa identidade nacional, nós vamos observar que no Brasil vai vigorar a ideia, né, de que nós somos uma nação gigante pela própria natureza, né, porque a gente é um povo pacífico, porque nós somos um povo ordeiro, porque as estruturas que foram montadas no nosso país não precisaram de revoluções, né? Nós somos um país, graças a Deus, que tem poucas ou quase que inexistentes catástrofes naturais. Então, esses aspectos eles colaboram, né, para que a gente crie, né, essa sensação de que nós podemos mais, né, de que nós podemos realizar aquilo que nós ainda não fomos capazes de fazer. No entanto, nós vamos observar que a nossa Constituição Ética, né, que aparentemente se deu de maneira harmoniosa, ela vai misturar aí 3 raças unidas no mesmo país. Por que a gente colocou aparentemente? Porque nós vamos observar mais à frente que essa ideia de passividade, de um povo que é ordeiro, de um povo que é harmonioso, né, pode, na verdade, ser uma grande falácia que esconde, né, os verdadeiros problemas, os grandes entraves, né, para que a gente, digamos assim, possa, de fato, estabelecer
essa ideia de nação mais igualitária, né? Ou sentir, né, esse pertencimento, essa representatividade de maneira mais efetiva. E por que a gente começa a afirmar essas situações? Justamente porque a gente vai notar que a construção do nosso país é marcada justamente por contrastes. Nós vamos observar, por exemplo, que o sertão, ou seja, o interior do Brasil, ele vai passar durante muito tempo por várias necessidades estruturais, enquanto o desenvolvimento ele vai se dar na parte mais litorânea. Se a gente pegar, por exemplo, o Nordeste brasileiro, à exceção da capital, né, do Piauí, que é Teresina, todas as outras capitais do Nordeste estão aí à beira-mar. Ou seja, a representação de que o interior, durante muito tempo no nosso país, teve um papel secundário, né, teve uma visão, né, foi encarado com um olhar, né, de menosprezo, né, de apenas explorar, né, para depois ir para os centros urbanos mais próximos ao litoral. Depois a própria ideia de ordem de progresso, né, por que isso a gente coloca como choque? Nós vamos observar que o forjamento dessa nossa identidade nacional vai estar marcado justamente pela influência dos grandes grupos oligárquicos que durante muito tempo exerceram essa ordem, né, ou pelo menos tentaram dizer que nós éramos um país ordeiro, mas que fizeram com que o progresso acontecesse de maneira muito lenta, né, muito gradual, tá certo? Nós pegamos aí a nossa cidade como exemplo, né? Durante muito tempo, nós somos governados aí por um mesmo grupo político, são poucas as exceções em que um determinado grupo político não esteve à frente da liderança do município. Nós somos um ano mais novos do que Teresina e somos, não sei quantas décadas atrasados em relação à nossa capital. E a nossa distância geográfica é muito pouca, né? A gente costuma dizer que União é um bairro de Teresina, né? Mas é aquele bairro mais afastado do centro, né? Aquele bairro onde o desenvolvimento se chega de maneira bem lenta, né? E os nossos representantes aí sempre tiveram na política estadual uma representação, mas essa representação não trouxe o desenvolvimento que nós tanto almejamos, não trouxe esse progresso que tanto nós necessitamos. E depois a própria ideia de civilidade e de barbaridade, né? A civilização e a barbárie. O português que se instalou aqui no Brasil, lá no século XVI, usou da violência para contra o indígena e contra, depois, o negro, né, africano, dizendo que conduziria esses povos, né, a uma melhoria. E quando, na verdade, trouxe foi sofrimento. Então, usa-se da violência, que é uma característica da barbárie, com a justificativa de que se está civilizando os povos, né? Talvez a palavra mais adequada, né, não seria civilização, mas seria domesticação. É porque as pessoas, os povos, sobretudo aqueles não europeus, foram obrigados, né, a, digamos assim, desenvolver os padrões que eram próprios, né, do velho continente. E depois, o discurso para representar a identidade nacional ele é marcado pelo objetivo de se estabelecer o que era a sociedade brasileira, né, e o que deveria ser a nação brasileira. Então a gente está aí nesse embate, né, de passado que a gente tenta esconder, tenta escamotear, e de um futuro que está cheio de incertezas e às vezes de perspectivas equivocadas. Bem, sociedade da modernização, né, é o nosso primeiro aspecto aí lá, voltando à temática, né, modernização e desenvolvimento. Então, vamos ter um primeiro entendimento. Então, o que é modernização? Modernização é um processo de mudança nos pontos de vista econômico, político, social e cultural, em que os países periféricos do sistema capitalista, à medida em que ocorre um direcionamento para os padrões mais complexos de organização social e política, eles
podem chegar ao nível de desenvolvimento. Mas aí vem, né, o grande parêntese que nós precisamos abrir. Será se de fato esses países periféricos eles têm acesso a esses bens de modernização? Será se de fato a política, né, do ponto de vista da ação coletiva, né, essa estrutura econômica, social e cultural, ela de fato atende aos anseios desse aspecto de modernização? Né? Um dos problemas que nós enfrentamos hoje para nós entendermos essa situação é o desemprego. Mas, só para vocês terem uma noção, existem áreas que faltam empregados. Justamente essas áreas ligadas, né, a essa situação de modernização. Por que faltam pessoas? Por que faltam empregados? Porque não se qualifica, né, para determinadas áreas de atuação. Enquanto sobram mão de obra, né, em outros setores. Então, é como se a gente fosse querendo se modernizar, mas não querendo construir essa estrutura de modernização. É como se a gente desejasse a modernização, mas sem fazer com que esse processo de mudança ele ocorra. Um outro aspecto que a gente coloca aqui que impede muito a nossa modernização, né? 10% da nossa população concentra em suas mãos 55% da riqueza do nosso país. Nos últimos 7 anos, os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres ficaram mais pobres. Então, como é que a gente se moderniza dessa maneira, né, com essa lacuna, com essa separação tão grande, né, e tão visível dentro da nossa sociedade? Então, nós acabamos seguindo modelos europeus e o modelo estadunidense, né, para aspectos como a democracia, urbanização e industrialização. E nós vimos isso quando nós estudávamos, né, o capítulo terceiro do material de vocês que trata sobre a sociedade brasileira, que esses modelos nem sempre se adequam à realidade que nós vivenciamos, né? Esses conceitos trazidos de fora nem sempre conseguem dar solução aos problemas, não é, que cotidianamente nós temos. Então, é importante também que nós tenhamos essa consciência, né, esse entendimento. Ainda nesse aspecto da sociedade de modernização, nós vamos observar 2 pontos. A sociedade tradicional, que é marcada pelo ambiente rural, caracterizado pelo atraso e pelo subdesenvolvimento, e a sociedade moderna, de características mais urbanas, desenvolvidas e industrial. Dentro da sociedade moderna, é interessante nós enfatizarmos alguns pontos. Primeiro, essa modernização ela pode ocorrer a partir de fatores endógenos. Ou seja, quando a modernização ela ocorre no interior da sociedade e depende dessa mesma sociedade. Então, é como se a modernização ela acontecesse aqui dentro da nossa cidade e dependesse daquilo que está na nossa cidade. É possível se fazer isso? Lógico que é possível. Se quer fazer isso, eis a grande questão. Mas existem também os fatores exógenos, que são os elementos externos, ou seja, aqueles elementos que são transferidos, né, das nações, dos lugares mais avançados. E quando existe essa transferência, junto a ela vão os valores, né, os aspectos tecnológicos e a organização social. O que pode representar um fator, né, digamos assim, que impeça, né, o acesso a toda a população a esse bem que a modernização, ou a esses bens que a modernização pode nos trazer. E aí a gente acaba, às vezes, sofrendo muito com esse aspecto da modernização, porque em vez de melhorar, de otimizar a vida das pessoas, em certas circunstâncias, ela retira o pouco que se tem. Ela faz vista grossa a determinados problemas que são estruturais e culturais dentro da sociedade brasileira e que vem cada vez mais se acentuando, né? Como as desigualdades. Bem, e aí a gente faz uma crítica, né? Quando eu digo a gente faz uma crítica, né? A sociologia como ciência. Por quê? Porque a falta de perspectiva histórica nas análises que são feitas,
elas acabam pressupondo que o subdesenvolvimento é uma condição que as nações têm que passar. Ou seja, primeiro eu preciso ser extremamente pobre, e aí subdesenvolvido, para que depois eu alcance o grau de desenvolvimento. E aqui a gente faz um questionamento, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles não precisaram passar por esse subdesenvolvimento. Os Estados Unidos foram forjados como nação já com a perspectiva desenvolvimentista, né? Os principais países europeus não passaram por esse subdesenvolvimento, né? Foram eles que criaram justamente as condições para o desenvolvimento. O desenvolvimento ocorreu justamente com eles. No entanto, eles subjugaram outras nações a passarem por esse estágio, né, para manter, né, aquele aspecto de superioridade, dizer que eles estavam à frente dos outros povos, dizer que eles eram os líderes, né, os mais desenvolvidos, os melhores civilizados. Então, não ter essa perspectiva histórica dentro das análises sociológicas é desconhecer, né, como nós somos formados enquanto nação. Então, se hoje nós sofremos as desigualdades que temos, é justamente porque ainda estamos arcando com as consequências de todo um processo histórico que desprivilegiou esse desenvolvimento e que deixou alheia, né, ou que ainda deixa alheia, grande parte da nossa população. E aí a gente chega à conclusão, né? A modernização no Brasil é uma modernização conservadora. Então, como se entender, né, que apesar do progresso, as desigualdades sociais sejam tão profundas e persistentes? Né? O Brasil é um país rico, né? O Brasil é um país que tem, do ponto de vista natural, uma potencialidade enorme. E também do ponto de vista da própria industrialização, do próprio desenvolvimento tecnológico. No entanto, muitas situações, né, de diferenciação ainda são sentidas pela população brasileira. A nossa modernização é incompleta. Se nós formos pegar, né, os grandes centros industriais brasileiros mais desenvolvidos, eles estão no centro-sul do país. Né? Quando eu digo a maioria, aí 70%, né, ou mais de 70%. É tão tal que São Paulo, que é o principal e o maior estado do ponto de vista de industrialização do nosso país, concentra ainda mais, né, esses aspectos. E essa modernização é incompleta. Aqui na nossa cidade, falta isso. Né? Exemplos são essas aulas remotas. Né? Quantas pessoas não estão deixando de ter acesso a esse bem precioso e que é símbolo dessa modernidade, que é a internet, porque, né, nas suas comunidades, né, nos seus locais de vivência, a internet ainda não chegou. Ou se chegou, as pessoas não têm como pagar um provedor, né, para ter acesso, né, digamos assim, às aulas virtuais, né, às aulas online. Então, isso é um exemplo de como a nossa modernização é incompleta. Um outro aspecto, existe ainda a manutenção das antigas estruturas políticas e sociais do passado e a repetição dos padrões de desigualdade. Né? Basta nós pegarmos aí o momento que nós vamos começar a vivenciar, né, que é o período eleitoral. Nós vamos ter nas disputas, né, os grupos ou o grupo que sempre governou determinadas cidades, né, ou a nossa própria cidade, contra grupos que se dizem novos, né, que representam uma novidade. Então, isso é sinal de que essas antigas estruturas políticas, que são responsáveis, inclusive, por essa modernização incompleta aqui no nosso local específico, né, aí estarem continuando disputando, né, o poder político, né, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, enfim. Um outro aspecto, né, esses movimentos de modernização eles foram articulados pelas velhas oligarquias cafeeiras. Ou seja, quando o café deixou de apresentar a lucratividade esperada, é que se começou a pensar no Brasil numa indústria mais pujante, mais forte. O que só veio a acontecer de maneira, né, mais acentuada aí na segunda metade do século XX. Né, é que a indústria nacional vai ganhar um contorno mais robusto, né, mais expressivo.
mas sempre conduzida pela velha oligarquia cafeira. Afinal de contas, o poder econômico, né, gerado pela lucratividade do café, ainda se localizava, né, ainda estava concentrado nas mãos desse grupo social. E no meio político, a formação, né, da política dos governadores, em que existia, né, um acordo entre o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, né, numa escala de cima para baixo, ou seja, as decisões eram tomadas, né, sempre numa instância superior, e as instâncias logo abaixo elas vão se adequando, né, aos apadrinhados, né, digamos, aos caciques, aos chefes políticos, né? Sobretudo, né, antigamente, aos chamados coronéis, que acabavam representando a força, né, político-econômica dos mais variados ambientes do nosso país. Com esse resultado, mantinha-se, né, os mecanismos sociais de exclusão e as estruturas políticas de dominação, ou seja, esse grupo político ele não pode, por exemplo, participar da vida política ativa, porque política sempre foi exercida por esse outro grupo. Então, nós não vamos aceitar, por exemplo, né, que os trabalhadores rurais, que os trabalhadores autônomos, eles comecem a querer entrar na política. Por quê? Porque a política sempre foi algo exercido, né, pelas principais figuras notórias da sociedade, né, os doutores da sociedade, enfim. É interessante a gente observar e ter em mente que esse modelo, né, ele acaba marcando esse processo de modernização conservadora no nosso país. Bem, e aí a gente chega aos intérpretes do Brasil e vamos começar, né, com Euclides da Cunha. Por que a gente coloca interpretações do Brasil? Porque nós já dissemos, né, em falas anteriores, o Brasil é um país gigante pela própria natureza. Então, nós vamos ter interpretações também distintas, né, para esse gigantismo, né, para essa imensidão que o nosso país representa. E o Euclides da Cunha vai, né, abordar, né, esse ideário burguês urbano, cosmopolita, avançado e progressista, mas também vai revelar que os grupos tradicionais, né, no mundo rural, além da população pobre, negra e os mestiços cortiços, também são atores que marcam a vida do nosso país e precisam ser observados. Nesse aspecto, nós vamos observar, e aí é uma fala de Euclides da Cunha, ele tem até um livro que a gente está representando aqui do Litoral ao Sertão, ele diz o seguinte: enquanto o litoral representava o espaço de desenvolvimento do país, o sertão trazia as marcas do sofrimento e do atraso nacional. Basta aí a gente lembrar, né, dos movimentos que aconteceram no interior do Brasil, né, que tentaram justamente se libertar, né, ou criar novas perspectivas, mas que foram ali reprimidos, que foram, digamos assim, massacrados, né, pelo poder do Estado, justamente governado por essas elites. Então, o Euclides da Cunha também via a sociedade brasileira como resultado da fusão, né, de três raças que haviam habitado o país desde a colonização. Ainda falando desse nosso intérprete do Brasil, nós vamos também enxergar, né, na leitura de Euclides da Cunha, de que o mestiço ele vai acabar se tornando o sinônimo de um ser híbrido, né, ou seja, de um ser de mistura. E essa mistura ela acabou, digamos assim, pejorativamente também dando a esse mestiço, né, adjetivos um tanto quanto discriminatórios, né, como pessoas desequilibradas e pessoas degeneradas. Ou seja, a falta de uma raça pura no nosso país fez com que sujeitos sociais com essas características pudessem ser aí percebidos. De formação militar, ele é adepto do positivismo e do darwinismo social,
né, onde ele vai, né, se referir ao sertanejo como alguém, na realidade, se encontra, né, digamos assim, numa situação de interação autêntica com o meio natural, e por isso, né, torna-se, né, esse mesmo sertanejo um ser mais autêntico, né, com, digamos assim, com relevos de uma autenticidade maior. Euclides da Cunha vai elaborar uma visão, né, que era capaz de ver no processo de dizimação de Canudos uma oportunidade para propiciar o progresso. No entanto, esse propiciar o progresso se deu através da barbárie. Ou seja, em nome da civilização se comete o massacre, né? Se produz a mortandade, né, de tantas pessoas que, digamos assim, não aceitaram, né, as determinações impostas por determinados setores da sociedade e que passaram a perceber e a lutar, né, por aquilo que eles consideravam ser direitos seus. Um outro intérprete do Brasil, né, Sérgio Buarque de Holanda, né, a gente também retrata aqui uma obra dele, Raízes do Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda vai também trazer, né, uma visão daquilo que forja, daquilo que constitui o nosso país, e vai destacar, né, primeiro, a identificação dos traços, né, que são, na visão dele, arcaicos e tradicionais, que precisam, né, que estavam sendo superados, e quais eram as perspectivas de mudança que de fato se avistavam aí, né, no horizonte para a nação brasileira. Ele vai examinar os períodos históricos, né, e as suas diferenças, sobretudo as questões, né, de sociabilidade, padrões culturais, as inquietações culturais, né, as instituições, né, e a mentalidade que tinha, né, ou que tiveram, melhor dizendo, os aspectos de continuidade e ou de superação de determinados traços que marcam essa nossa construção de identidade nacional. Então, esse aspecto trazido pelo Sérgio Buarque de Holanda, de perceber as diferenças dos períodos históricos, né, para a constituição do Brasil que nós temos, torna-se um padrão estritamente significativo. Afinal de contas, nós somos resultados, né, daquilo que um dia as pessoas que nos antecederam, né, trabalharam. E também daquilo que nós colocamos, né, como, digamos assim, ações nossas, né, como contribuições nossas. O Sérgio Buarque ele vai procurar construir um esquema de interpretação que captasse o que fosse mais típico dentro da formação social brasileira, ou seja, aquilo que de fato nos caracteriza como tal. Ainda vamos poder observar, né, a influência de outras culturas, né, o que vai resultar tanto na ausência de uma ética do trabalho, né, como também na difusão de uma ética da aventura entre as relações sociais, que vai originar formas de associação mais frágeis entre os indivíduos. Né? Aquela situação que a gente colocou lá na identidade nacional. É preciso que eu tenha um sentimento de pertença, né, a essa ideia de nação. E durante muito tempo, a grande parte da população brasileira não se sentia, né, com esse espírito. Se nós pegarmos os dois grandes acontecimentos, ou que deveriam ter sido os dois grandes acontecimentos da nossa história, que é a independência e a proclamação da República, a população, quando eu digo a maior parte da população, encontrava-se alheia, sem entender o significado, a representação e muito menos as consequências que aqueles processos poderiam, né, trazer para o presente que estava sendo vivenciado e mais ainda para o futuro, né, que estava por vir. E aí a gente acaba, e o Sérgio Buarque aponta isso em Raízes do Brasil, que essa falta de consciência lá atrás, ela acaba resultando nessa ideia limitada que nós brasileiros acabamos desenvolvendo para nossa nação. Então, um outro traço,
o patriarcalismo, que representava, né, que a sociedade brasileira tinha muito pouco a ver com a sociedade liberal, burguesa e moderna. Por quê? Porque o patriarcalismo ainda representa justamente a manutenção de determinadas práticas, né, de determinadas instituições que estavam na contramão daquilo que outras nações mundo afora já vivenciavam, né, como os aspectos da liberdade, não a liberdade de fazer o que se quer, mas da liberdade do ponto de vista de que as pessoas elas precisam ser vistas, elas precisam ser compreendidas dentro das realidades em que se encontram. Então, no Brasil, a democracia ela sempre foi mal entendida. É tão tal que hoje, nós, né, em pleno século XXI, ainda temos manifestações pedindo a ditadura militar. Né? Não são poucos os carros que a gente vê na rua com o slogan, né? Intervenção militar já. Gente, a maior parte da nossa história, nós fomos governados por militares e pouco nos desenvolvemos. Desde o nosso primeiro presidente, né, que era um militar e que durante muito tempo foi sucedido por militares, né, até, né, o golpe de 64, que termina em 85. Então, se a gente pegar, por exemplo, os espaços democráticos efetivos no Brasil, ao longo, né, desde a proclamação da República em 1889 até agora, são muito poucos se comparados aos períodos, né, em que os militares ditatorialmente governaram a nossa nação. Então, nesse sentido, predominam formas de dominação personalistas, clientelistas e autoritárias. Né? O que acontece muito aqui, por exemplo, no nosso município. Né? Embora nós não sejamos governados por militares, mas ainda existe essa personalização do poder. Ou seja, um grupo se acha no direito de ser o dono da estrutura política, né? De ser o único capaz de resolver as demandas no nosso município. E esse mesmo grupo esteve a maior parte do tempo no poder e não resolveu os problemas, né? Não estruturou a nossa cidade com aquilo que nós, de fato, desejamos. O outro intérprete do Brasil, Gilberto Freire, né? E a gente também coloca aqui uma outra obra, Casa Grande e Senzala. O Gilberto Freire, diferente, né, do Sérgio Buarque, ele vai valorizar as tradições das nossas raízes ibéricas, né? Tanto a espanhola como a portuguesa. Ele fez uma longa reflexão sobre a influência da mestiçagem, né? O papel das culturas e etnias e o valor do patriarcalismo na formação da sociedade brasileira. Então, esse pensador, ele valoriza muito esses aspectos. Né? Né, a gente pode assim dizer, um defensor do conservadorismo. E vai dizer que essa mistura no Brasil, ela reforça justamente que nós somos um país amistoso. Né? Por quê? Porque, ora, né, se a gente pegou o indígena, o escravo, o europeu e deu origem, né, ao brasileiro, isso aconteceu da maneira mais pacífica possível. Né? Quando, na verdade, a gente sabe que os embates ao longo da história eles foram muito fortes. A luta pelos direitos, inclusive, continua muito forte dessas minorias que compõem a nossa nação. Um outro aspecto, o aspecto do patriarcalismo, né? Ou seja, a figura do homem, né, como central, né, como aquele que define os padrões, que direciona, que encaminha, né, como é que a gente deve se desenvolver desde o embrião social, que é a família, até o Estado. Né? Depois, ele pensou na cultura para caracterizar o pensamento social e na sociedade em vez do Estado como um núcleo dessa nacionalidade. E aí, nessa perspectiva, nós vamos perceber a ideia de continuismo. Quer dizer, nós precisamos continuar, né, a reproduzir determinados padrões, porque esses padrões são fundamentais, né, para que a sociedade ela se organize, ela estabeleça, né, relações duradouras. E os povos seriam superiores ou inferiores em função da complexidade da cultura. Então, enquanto mais
intelectuais fossem as pessoas, né, quanto mais cultura essas pessoas tiverem, mais superiores elas seriam. Né? Então, enquanto mais, digamos assim, desprovidos dessas ações culturais as pessoas também fossem, mais ignorantes, né, usando aí pejorativamente esse termo, elas fossem, mais distantes, né, desse desenvolvimento elas seriam. E aí nós pegamos, dentro da análise do Gilberto Freire, um Brasil em que a maioria da população ainda era analfabeta. Então nós observamos aí o quanto esse autor ele privilegia, né, determinados segmentos da nossa sociedade. Ainda dentro do pensamento do Gilberto Freire, né, a gente já colocou a questão do predomínio do patriarcalismo no Brasil, né? Mas para o Gilberto Freire ele não distancia negros e brancos, mas pelo contrário, ele aproxima. Né? Sendo que o branco, né, sobretudo o branco de outros países, digamos assim, acaba se tornando, né, ou acaba desenhando contornos para a nossa sociedade onde não existe preconceito racial. Então, o branco europeu, né, é quem acaba eliminando esses preconceitos. Por quê? Porque o branco europeu teve uma função principal na formação, né, cultural e intelectual do nosso país. Então, nós vamos desprezar os outros dois povos, indígenas e negros africanos, embora nós não possamos dizer que eles não foram significativos, né, para a mistura, né, e a formação da nossa sociedade, mas aí o branco civilizado tem um papel primordial. No entanto, esse branco privilegiado, né, acima dos outros, ele não tem uma ideia preconceituosa. Né? Pelo contrário, ele tem uma ideia harmônica. E ele transmite essa ideia de harmonia, né, para os outros atores sociais. Então, nesse sentido, ele vai propor uma cultura política de conciliação. Já que nós somos um país mestiço, então vamos viver todos juntos e abraçados, né, o chamado oba-oba brasileiro. Então, o Brasil é esse país, né, solidário, harmonioso, acolhedor. Né? O Brasil é essa nação espontânea do carnaval que atrai todo mundo e que, no fim das contas, tudo vira uma grande festa. Né? Quando, na verdade, nós sabemos que a realidade nua e crua não é bem dessa forma. Então, para Freire, a abolição da escravatura, a república, a urbanização, o progresso, o desenvolvimento significaram tão somente a decadência dos valores patriarcais, ou seja, a decadência da sociedade. E não produziram mais o equilíbrio social que é fundamental e preponderante para que o Brasil pudesse se tornar uma grande nação. Ok? Então, gente, essa foi a nossa aula. Esperamos ter contribuído aí na retirada das dúvidas de vocês, mas qualquer coisa nos procurem, tá certo? Para que a gente possa estar otimizando esse nosso conhecimento. Um abraço e espero que todos estejam bem e até a próxima.